Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, com as bênçãos de Deus, estamos nós aqui, nos encontrando através de pensamentos, na união sincera em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos permite encontrarmos através da oração, sentindo nós todos unidos no mesmo ideal, e que esta felicidade que nós estamos sentindo, que permaneça em nós, para que nos dias atuais e nos dias vindouros nós tenhamos a paciência, o amor, todas as formas corretas que nós encontrarmos, que nós precisamos aderir para as reformas íntimas em cada um de nós. Mas ao início do nosso Evangelho no Lar, nós recomendamos a todos vasilha com água, que a água já é fluida, porque é do fluido divino, fluido da natureza. Então, os nossos irmãos espirituais vão fluidificar ela para nós, para que sirva para nós como medicamento para o nosso corpo, para o nosso espírito. Então, vamos orar a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, através dela buscarmos todas as formas capazes de nos ajudar nesse momento em que estamos interligando um com o outro através dos recursos que o Senhor permite a nós no planeta Terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Dentro da oportunidade da oração também, vamos avaliar o final da oração, quando nós pedimos livrai-nos de todo o mal. O que é o mal? O mal nós temos que entender o que é mal e o que é bem. O mal talvez seja para muitos um momento como esse que nós estamos vivendo. Agora, a oração, a reunião, o evangelho no lar, para muitos não é uma boa coisa. Para outros, o bem que acham são outros tipos de diversões, que a qual nos cabe nós enumerarmos. Para nós que estamos aqui agora, é um momento bom. Para nós entendermos o que é o bom e o que é o mal, nós temos que avaliar o que é certo diante das leis de Deus. Então, para eu conhecer o bem, eu tenho, para avaliar o mal, tenho que conhecer o bem, o verdadeiro bem. No Evangelho nós temos lá o verdadeiro homem de bem. E o que é o mal? Porque o mal não existe, existe um mal, um bem mal interpretado. Então, vamos avaliar sempre o que o nosso Senhor Jesus Cristo, em suas sábias palavras, estão nos ajudando através mesmo da oração, nos ligando nós, a criatura, para com o Criador, e também estudarmos direitinho o que é o bem, o que é o mal. Mas hoje nós trouxemos aqui, falarmos um pouco do Evangelho no lar e falarmos também sobre a família, nos dias em que nós estamos confinados nos lares, né? Deus, na sua infinita misericórdia, aproveita todos os momentos nossos para poder nos auxiliar de alguma forma, para nós entendermos, compreendermos uns aos outros, tolerarmos, e é dessa forma que nós vamos caminhando nesse vasto campo do infinito. Nós trouxemos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, quando nos fala os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. No item 18, no segundo parágrafo, nos diz o seguinte: os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhanças de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se a encarnação, não os separa senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se
como amigos ao retorno de uma viagem, frequentemente mesmo. Eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. O que estão livres vela sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários, depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada, mas pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Então, nós vamos avaliar aqui, de Allan Kardec, e refletirmos um pouco sobre a família. Quantos de nós que sentimos o nosso lar como inquietante fornalha de fogo e de aflição? O convívio, muitas vezes, não é fácil de ter no dia a dia. Nós julgamos, muitas vezes, não estar em casa com a família, culpamos o tempo. O tempo não deixa nós apreciarmos um bem tão importante que Deus nos permite. Nós aprendemos aqui que no espaço nós agrupamos e viemos aqui ao planeta Terra, na reencarnação, para que a gente possa criar afinidades, laços com aqueles que foram os nossos desafetos, irmãos que nós vivemos uma vida difícil no passado, trazendo algumas diversas formas de prejuízo, de progresso moral. E Deus, na infinita misericórdia, nos coloca junto a nós, aqueles que já foram espíritos ou pessoas diferentes demais do nosso convívio. Nós temos um exemplo o pai do nosso irmão André Luiz, que quando encarnado, ele tinha 2 amantes, né? Está nas obras do André Luiz. Ele tinha 2 amantes e a mãe sofreu muito com tudo aquele transtorno. Desencarnaram. A mãe de André Luiz, por diversas vezes, tentava tocar o sentimento do pai, do esposo, no caso, para ela ajudar ele. Era impossível, porque ela estava ali, ele ainda continuava no convívio com as 2 amantes, numa região maior de sofrimentos. O que foi necessário com que ela fizesse? Pediu uma nova reencarnação, trouxe ele novamente como esposo e as 2 amantes como filhas. Então, nós acompanhamos que o resgate de um espírito bom, ela queria ajudar ele a progredir junto com as amantes, veio as 2 amantes como filhas. E nós ficamos a pensar assim, quando essas 2 jovens cresceram, já estava aí com seus 17 anos, 18 anos, né? Já saindo para se divertir, o ciúme que esse pai tinha dessas 2 filhas dizia assim às vezes, né? Pode dizer, é amor demais, muito apego. Olha, se alguém olhar para minha filha, eu vou ficar muito bravo, não quero que mexa com elas. Falar, ele tem ciúme das filhas. Mas nesse caso, era o apego porque foram amantes, então é um amor diferente. Hoje não pode haver nenhuma aproximação maior devido por ser filhas, mas nós acompanhamos quantos pais estupram as filhas, o padrasto e vice-versa. Essa vice-versa nos explica dessa fatalidade que é, porque às vezes nós estamos colocando no nosso convívio atual alguém que já nos foi importante em nossa vida, talvez como amante, masculino ou feminino. Deus, na infinita misericórdia, permite vir como filhas ou filhos justamente para nós aprendermos a amar como filhos de Deus que somos. Então é importante, creio eu, que o pai do André Luiz teve uma dificuldade imensa quando essas jovens iniciaram a vida adulta, que foram conhecer outros homens, que foram, né, ter a sua família. Provavelmente não dava certo com os genros, teve diversas dificuldades, até ele a aceitação. E quanto a mãe dele foi importante
A mãe do André Luiz tendo o esposo e as duas amantes, esposo, o mesmo esposo e amante, e as duas filhas como filhas. Que amor, a forma que ele se entregou na forma de ajudar foi muito bonita, ela buscando esses espíritos, resgatando. Por isso, às vezes, dentro dos lares, o convívio é muito difícil. E onde que entra uma reforma muito grande no lar, é a parte do evangelho no lar. Nós devemos orar. Imaginamos assim, quando nós terminamos de assistir um filme de guerra, sentamos lá com a família, vamos assistir um filme violento, de ação. Quando termina o filme, nós estamos naquela sensação do filme que nós terminamos de assistir. Nós sentimos o herói do filme, aquele que mais tirou vidas, aquele que mais bateu, né? A gente sente aquele herói, aquele artista do filme. Quando qualquer tipo de filme que a gente for ver, uma partida de futebol, nós se sente o jogador mais importante que marcou o gol. E da mesma forma, quando nós terminamos o Evangelho no lar, nós sentimos aquela paz, aquela tranquilidade no lar. Por quê? Porque foi um momento que nós buscamos com Deus a oração. Aproveitarmos esses dias que estamos confinados no lar, a melhor forma é fazer o Evangelho no lar, sem pressa, com a família, reunir, ter um dia, ter horário. No Evangelho segundo o Espiritismo, não são todos, mas nesse aqui que eu estou usando, que é este Evangelho, na primeira folha do livro tem o Evangelho no lar, tem um roteiro de como fazer o Evangelho no lar. É muito simples, só nós olharmos aqui, é fácil de fazer com 15, 20 minutos, faz o Evangelho no lar, maravilhoso. E dentro, isso vai educar quem? A família. Vou relatar aqui no livro Os Mensageiros, do André Luiz e do Chico Xavier. Novamente, tem uma passagem que é muito importante para quem já teve a oportunidade de estudar esse livro, como todas as obras do André Luiz. Aqui fala do culto doméstico, no capítulo 35. E a dona Isabel, ela já viúva, reúne com os filhos para poder fazer o Evangelho no lar. E lá no Evangelho no lar, ela acompanha que as meninas, ela tinha as filhas e tinha um filho, que era um pouco mais difícil de convívio. Então, as entidades que eram as filhas, viveram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra, mas já eram entidades amigas em nosso lar, no plano espiritual. Vieram à Terra junto à nossa irmã Isabel. O rapaz não se revestia de substâncias luminosas e atendia ao convite materno. Atendia porque era um convite da mãe, então ele era meio que obrigado a participar. Então ele já não tinha aquele momento dela que as outras filhas já tinham. O Evangelho no lar, essa senhora, ela era viúva. Ela pediu para que Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial. Para que ela fizesse a oração inicial, para eles darem início, que nós precisamos, quando nós fizemos o Pai Nosso. E ali, eles acompanhando André Luiz e vários espíritos que vieram assistir o culto com ela, eles observaram, ora, todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel. Então nós imaginamos, quando nós vamos fazer o Evangelho no lar, os bons espíritos vêm nos assistir caridosamente e orar conosco. Então, o momento que a gente para, qualquer que seja o culto, o segmento religioso, é importante ter no lar uma reunião com a família. Nós chamamos Evangelho no lar, um momento de oração, um momento de falar com Deus. Então, esse era o dia que ela escolheu. Então, uma grande luminosidade invadiu o lar dela, de Dona Isabel, trazendo todo o amparo necessário. Olha, tão logo começou aquele serviço espiritual da família, luzes ambientes se tornaram muito mais intensas, devido à união de pensamentos, e os bons espíritos que estão conosco aqui também estavam, como estão em todos os lares que param para falar com Deus.
E a pequena Nelly, de 9 anos, fez a seguinte oração: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio, que recebamos mais luz. Permite, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sim, em nossos corações agora e sempre. Assim seja a oração que a criança de 9 anos fez e trouxe este momento em que elucidava todo o momento de oração. Isso tudo para nós, junto ao estudo do Evangelho, ela trouxe também uma das filhas um caso de uma jovem que havia suicidado num bairro distante, vítima de um suicídio doloroso. Quando trouxe esse motivo de oração, Dona Isabel disse assim: vamos ler do Novo Testamento uma leitura para nós. Mas, em verdade, o André afirmando, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na oração, ajudando a focalizar o assunto da noite. Quando a Dona Isabel foi trazer o Evangelho, abrir, para que a filha tivesse trazido um assunto sobre o suicídio, naturalmente os espíritos induziram a mão de Dona Isabel para trazer ali uma leitura que ajudasse no desempenho da leitura da noite. Então, ela foi com muita fé, trouxe a mensagem de hoje, ela dizendo: meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, e lendo o versículo 38, fez em voz alta: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou em seu corpo. Um amigo espiritual que conhece de nobilíssimas condições pelas vestes resplandecentes, colocou à destra fronte da generosa viúva, para que pudesse ali ajudar ela na interpretação da noite. Então, quando a senhora foi falar sobre a leitura do Evangelho, o que ocorreu? Houve-se um auxílio espiritual e ela passou a transmitir também em uma forma de inspiração a ajuda que fosse necessária. Os que estiveram nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos. Os mesmos espíritos encarnados e desencarnados que estivessem ali, ele ia ouvir, antes que a Dona Isabel comunicasse, a transmissão. Uma certa feita, Chico Xavier havia recebido um livro, e Antusa, aqui em Uberaba, muito conhecida, foi visitar o Chico Xavier. Ele falou: olha, Chico, tem um livro, e contou toda a história do livro para o Chico. O Chico só havia psicografado, só ele tinha visto. Ele falou assim: Antusa, como você ficou sabendo desse livro? Ela disse: eu li ele lá em cima. Então vejamos assim, o espírito, quando vai se comunicar, se o médium tem uma percepção, ele consegue pegar a informação do espírito antes, né? Então, os que não têm essas condições de aspirar o que o espírito está transmitindo, vai ser igual nós, que terá que ouvir a voz mesmo, verbalmente, né? Para que seja traduzido o verbo de Dona Isabel, que está nos dizendo. E assim, prosseguiu o Evangelho no lar, e nos foi dito o seguinte: estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Falava Dona Isabel através dessa inspiração. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. Desses fatos, nós vamos compreendendo que os espíritos nos ajudam no lar. Vai dizer palavras que vão
nos colocar a conhecimento de nossas próprias dificuldades. Então nós falamos o seguinte: a esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda a sorte. Então aqui no planeta Terra, isso dentro do lar, tendo a inspiração do mentor espiritual para ajudar. Então nós precisamos termos cuidados, porque as irreflexões chegam de todas as formas, boas ou ruins. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. Então, é preciso que nós pensamos melhor, porque as mentes desequilibradas aumentam. Quantos irmãos nossos não estão neste momento preocupados com o que vai acontecer, o que pode acontecer, sofrem antecipadamente com a situação? Isto nada, às vezes acontece, então é a alta obsessão. Nós sofremos por ficarmos pensando coisas desnecessárias, porque nós temos que viver o hoje. O amanhã não existe. Quando nós chegarmos amanhã, já vai ser hoje. Então nós precisamos viver dia após dia. Nós não sabemos se vamos ter o amanhã, então nós não podemos. Temos que pensar nessas reflexões junto com a família. Jamais no culto, quem for fazer o comentário, o Evangelho no Lar, falar: olha, mulher, serviu para você ou para o esposo aquilo que serviu para os filhos. Não. Comente o que ouviu da leitura. Se for comentar, comente o que ouviu da leitura sem dizer que serviu para A ou para B. Que a carapuça serviu, amarre e fique tranquilo e faça as ótimas reflexões. Então, porque no campo do coração está cheio de ervas espinhosas. São os nossos corações. Às vezes nós somos orgulhosos, temos as nossas dificuldades, que nós estamos tratando delas para melhorar. E nesse texto nos fala de uma parte tão bonita também, fala assim: grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Uma certa feita, recebi uma mensagem na nossa casa espírita, a Fraternidade Cristã Hilário Silva, e o espírito dizia assim, que ele no plano espiritual se julgava um grãozinho de areia perante a todos os espíritos. E o irmão que acompanhava ele espiritualmente, na mensagem veio falando assim, tinha uma família, que eu não me lembro quem, não recordo de que estado era mensagem familiar, e eles diziam a ela, a esse espírito: não pensa assim não, são os grãos de areia que margeiam o mar. Então nós temos que pensar que nós somos importantes. São os grãos de areia que margeiam o mar, não deixa a água do mar invadir a cidade. Então todos têm a sua importância. E prosseguindo, nós vamos rever também que assim, há muitas pessoas, muitos irmãos nossos, que falam bastante em humildade. Falam em humildade, em benevolência, falam em um coração cheio de paz, mas nunca revela um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Então, naquele momento em diante, nós também aprendemos o seguinte: a floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente, temos vivido em densa floresta de males criados por nós mesmos em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. E desse momento em diante, André Luiz pôde observar que Fábio, que era o mentor que estava ali com ela, procurando auxiliar ela na leitura da noite,
porque a filha estava um pouco assustada com o noticiário que havia tido a respeito do suicídio. Mas nós aqui no lar, nós vamos procurar, dentro das nossas orações, silenciar os nossos corações. Vamos buscar muita paz para nós. E observar, tem um livro do nosso irmão Chico Xavier, chama-se Luz no Lar, Espíritos Diversos. É um livro que fala sobre o Evangelho no Lar. Quem quiser adquirir ele, nas livrarias vão encontrar, chama Luz no Lar, de Chico Xavier. São espíritos diversos. É por isso que nós precisamos, no nosso dia a dia, avaliar nossos sentimentos, avaliar o que é bom. Nós que voltamos a falar, estamos refinados aqui, novamente dentro de casa, vamos usar os momentos e vamos falar com Deus junto com a família. Quem sabe muitos lares que não estavam acostumados com a oração no lar, sabe, nós podemos despertar em muitos que a oração é o alimento do Espírito. A oração é o alimento do Espírito. E se nós usarmos, quem sabe nós vamos habituando a fazer o Evangelho no lar uma vez por semana, 2 vezes, todos os dias. Vamos buscar as casas espíritas, as igrejas, o culto ao qual nós temos a simpatia. Vamos falar com Deus. Não vamos perder nosso tempo. É importante orar no lar, falarmos das coisas novas, da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós viemos aqui na terra contar uma passagem rapidinho. Uma certa feita, um casal de idosos, já 70 anos de casados, numa oportunidade, os dois discutiam-se muito. E foi optado aos filhos que um levasse um pai para uma casa que morava em uma cidade, o outro para outra. Porque aí eles não ficavam naquela disputa, né, de nervos, já idosos. Então, quando propuseram isso, essa senhora que estava ao meu lado disse: olha, eu vou viver com ele enquanto eu estiver vida, porque eu nunca mais quero voltar com esse velho aqui na terra. E ele respondia: nem eu quero voltar com você. Eu falei: olha, é melhor que vocês aprendam a tolerar um ao outro, porque nós viemos aqui na terra aprender a tolerar um ao outro, depois nós vamos voltar para aprender a amar, porque muitas vezes, vamos imaginar, o amor liberta, o ódio é que prende. Será que muitas vezes nós não estamos, o casal junto aqui na terra, não é por ódio? Nós precisamos tolerar um ao outro um pouco mais. Mas nós vamos rogar a Deus nesses momentos, convidamos a todos, mentalizar nessas águas que estão aqui na mesa. Vocês também mentalizam no lar de vocês, rogando ao Senhor Jesus, por misericórdia divina, permaneça em nós a sua paz e permita que dos laboratórios celestiais sejam colocados medicamentos nessas águas que estão em nossas mesas, nos nossos vasilhames, nos nossos locais de trabalho, nos vasilhames e nas caixas d'água dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, enfim, Senhor, deste nosso planeta Terra. Abençoa, Senhor, esses irmãos que estão com a enfermidade do momento, coronavírus, e todos aqueles que estão com outras enfermidades em um leito de hospital, sofrendo toda aquela lapidação que o espírito precisa passar, porque o corpo é o efeito, a doença está no espírito. Permita, Senhor, com que esses familiares que perderam, voltaram para a pátria de origem, os que ficaram na retaguarda estão sentindo a saudade. Abençoai todos os hospitais do nosso planeta Terra, Senhor, que os homens inteligentes dos grandes laboratórios estudiosos, eles possam pensar com amor, deixando toda a paz envolver eles, como a nossa irmã Isabel recebeu na cabeça dela a mão de um mentor espiritual, e palavras maravilhosas saíram da boca desta nossa irmã. Que possam os homens responsáveis pelos grandes laboratórios colocar
deixar com que esta paz influencie na vida deles, que eles acertem a química correta de combater não só esta enfermidade do momento, mas como todas as outras, Senhor. E acima de tudo, nosso orgulho, nosso egoísmo, que seja abençoado, para que nós paramos de conseguir e de trazer consequências piores para o nosso planeta. Pedimos, Pai, paz, paz para este planeta Terra, que o Senhor nos permite estarmos encarnados. Paz, Senhor, saúde, bondade, que os nossos irmãos acerenem mais os corações, que vamos deixar que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não desampara ninguém. Ele está sempre olhando tudo e todos de nós. Abençoe, Pai, para que os nossos olhos não sejam críticos, que os nossos corações tenham os bons sentimentos e que os nossos pensamentos sejam tratados, porque a reforma íntima, o primeiro passo está no pensamento. Corrigir os pensamentos, trazer a sintonia boa, para que nós aprendamos a corrigir os nossos defeitos. Assim nós vamos finalizar o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus nesta casa que nos acolhe aqui com tanto amor e carinho. Que Jesus nos abençoe. Estamos felizes pelo momento e mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Encerramos novamente com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Assim nós vamos finalizar, mas antes contar uma passagem muito interessante. Nós estamos aqui na residência do José Mauro com a Marina, a Estefânia, a Júlia, as crianças, os filhos deles todos, e nós recebemos a visita de um lindo pássaro, que ficou sobrevoando sobre nós aqui, durante todo o Evangelho no Lar. E quando nós estamos encerrando, ele partiu, foi embora. Então nós imaginamos, é Deus nos dando um sinal da bondade dele junto de nós. Um lindo pássaro veio nos visitar, uma beija-flor, que nos traz sempre o carinho, né? Um pássaro tão lindo. Então esta é a nossa história. Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos, muita paz. Até terça-feira próxima, se Deus quiser.